Seja muito bem-vindo, assinante da Carteira Plena. Sou o Regivalder, analista CNPI, responsável pela nossa carteira de ações. E, como de costume, esse é o nosso relatório de fechamento mensal relativo ao mês de julho. E tivemos um mês muito interessante e vamos direto para os principais fatos que a gente viu durante esse mês. E também depois a gente olha os pontos de entrada da nossa carteira. Vamos lá, então. Cadê notícias? Vamos lá. Primeiramente, nós tivemos aqui algumas notícias relevantíssimas, né? A primeira delas foi a queda da taxa Selic de 0,5%, né? Ou 50 bips, como costuma falar no mercado. Veio acima da expectativa, o mercado esperava, era o consenso de 0,25%, e agora veio 0,5%, com a possibilidade já de que a gente tenha mais 3 quedas de 0,5 até o final do ano. E aí, quais foram os entendimentos do mercado? De início, é algo bom, o mercado entende que já era necessária a queda das taxas. Mas a gente começa a cair num trade-off, o mercado já começa a refletir um pouco mais à frente. Como veio 0,5 e há a possibilidade de que venham novos cortes de 0,5% até o final do ano, isso pode causar para o investidor uma certa desconfiança no sentido de que, como tivemos a mudança em algumas funções, né, alguns diretores do Banco Central, tanto é que essa votação ela foi, se eu não me engano, 5-4, e quem desempata é o presidente, pode ser que o mercado tenha entendido que essa queda na taxa Selic agora, e de forma abrupta, com a promessa que ela possa ser nesse mesmo patamar, pode ser que no futuro não seja suficiente, que ela seja um pouco agressiva demais, a queda. Vamos reformular. Pode ser que a queda seja agressiva e aí a gente tenha um retorno da inflação um pouco mais à frente. O mercado ele oscila dessa forma, alguns entendem que isso pode acontecer, outros não. E a gente pode ter esse tipo de reação com relação à taxa de juros. Vou abrir aqui meu... E outra situação que nós tivemos, né, foi o rebaixamento do rate soberano, né, da dívida pública, né, dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos. E isso pode ser o início da nossa esperança de que venha uma recessão nos Estados Unidos. O payroll veio abaixo do esperado, conforme eu falei nosso último relatório. Por um lado, isso é bom, já mostra que a economia está desacelerando, isso faz com que a inflação reduza. Então, a inflação reduzindo abre possibilidades para que a gente tenha corte de juros nos Estados Unidos. E a situação do rebaixamento do rating, ela é importante porque já faz algum tempo que os Estados Unidos têm emitido muita dívida e muito acima do que é usual, e isso pode de fato impactar na retomada, né, da economia. Quem quiser entender mais, assim, quem gosta muito de falar sobre economia americana, de assuntos macroeconômicos, é o Fernando Urich, o canal dele, o Fernando Urich, eu gosto de acompanhar muito. Ele tem uma pegada pessimista, então sempre que você entrar lá, no Brasil, quase tudo vai estar ruim, e nos Estados Unidos a expectativa geralmente é ruim. Ele é muito inteligente, ele sabe muito de macroeconomia, mas o viés dele geralmente é um pouco pessimista. Então é bom para você ter a visão do que pode acontecer de ruim. Aí você acompanha, recomendo muito, vale muito a pena. No mais, foram essas, né? Nós estamos em semana de resultados, já tivemos alguns resultados já. E o que bombou na semana foi isso mesmo. Em relação à nossa carteira, vamos lá agora ao que interessa. Começar do início. Nós tivemos a venda da Ouro Fino, ela já não está mais no nosso portfólio. Essa planilha aqui eu vou atualizar agora com os pontos para colocar no relatório já atualizado. Nossa carteira esse mês, ela já está ultrapassando o Ibov, ela mantém a rentabilidade acima do Ibovespa. Já no retorno acumulado nós temos de 10%, contra o Ibov de 8%.
No mês de julho, tivemos ainda uma rentabilidade positiva, pela metodologia de cotização que eu faço para o cálculo da carteira. Aqui nós temos os nossos gráficos, inclusive estou devendo uma aula sobre as principais funções estatísticas, mas a gente já observa aqui coisas interessantes. Ó. O underwater, sempre que ele está aqui embaixo, eu sempre explico isso, né? Quer dizer que o azarado está perdendo dinheiro. É a pessoa que comprou no topo, ele comprou aqui e aí ele está perdendo dinheiro. Observe que a nossa carteira, bem aqui, ó, ela está aqui agora. Ninguém está perdendo dinheiro na carteira. Ninguém. Quem entrou na carteira no topo, mesmo que tenha sido no maior topo, que seria esse aqui, onde nós estamos agora, ele não está perdendo dinheiro. Cadê? Azul. Nossa carteira é azul. Então, quem entrou aqui, que foi o último topo, vamos lá. Quem entrou bem aqui, foi o último topo. Essa pessoa, ele tá aqui, ó. Tá bem aqui. Então, mesmo que entrou no último topo da carteira, ele não tá perdendo dinheiro. Aqui ele estaria. Se tivesse feito esse vídeo alguns dias atrás, ele estaria perdendo dinheiro. Aqui não. E isso serve para a gente entender como é que funciona. Então, você tá agora chegando na carteira, preste atenção no drawdown, isso é importante, no underwater, porque tem situações que nós vamos perder 15%, a nossa média está aqui, que é de 5%, ficar embaixo d'água perdendo dinheiro, mas a gente já recuperou aqui. Óbvio que isso daqui não reflete a realidade de todos, porque, como eu já disse, se você realizar vários aportes, o gráfico vai ser completamente diferente, não é igual esse daqui. Mas, para fins de referência de um gráfico único, com um único aporte inicial, esse aqui que a gente trabalha. No nosso drawdown, né, que é o que a gente fala que é o azarado, o cara que comprou está perdendo dinheiro. Esse gráfico ele é marcado aqui. Nós estamos aqui em cima no branco agora. Tivemos aqui e agora estamos aqui. Ó. Ninguém está perdendo dinheiro também pelo drawdown. A gente observa, não estamos em drawdown na carteira. Estamos muito bem. A nossa volatilidade ela está mais baixa, veja que ela está abaixo da média. E aqui a nossa rentabilidade mensal. E eu coloquei uma coluna a mais aqui, que é o acumulado do ano, desde a carteira. Então, quem está dando um atraso na nossa vida aqui? Camil e Taesa, por incrível que pareça. Camil e Taesa. Mas é claro que, como eu disse, quem aproveitou a Camil alguns dias atrás, com preço bem abaixo do que é normalmente negociado, viu a aula de valuation que eu fiz sobre a Camil, entendeu? Com certeza deve ter realizado alguns aportes. E agora que ela está subindo nos últimos dias, se a gente olhar os últimos meses, ó, a Camil já engatou uma retomada aqui. Então é muito importante que você faça os aportes necessários. Ah, Red, está sempre pedindo a mesma empresa. Aí vai a critério de cada um se ele vai continuar aportando. Pode ser que ele aporte, pode ser que não. De repente você tem uma regra própria de não. Eu aporto naquela empresa 3 vezes seguida. A quarta eu já não aporto mais, porque eu quero esperar para ver o que vai acontecer. E a gente tem aqui até o ISO. Ó. Quando a gente vê o acumulado, a gente observa que até algumas empresas que a gente olha e acha que está dando prejuízo, pode ser que ela não está tão mal assim. É claro que é uma rentabilidade pequena, mas é uma rentabilidade positiva. O que tem aqui que eu coloquei aqui de observação? Os preços são ajustados. Então aqui já está considerando dividendos, splits, bonificações, qualquer tipo de desdobramento de evento societário, né, que é o termo que a gente usa. Pode ser que alguns pontos não estejam exatamente corretos, porque a base de dados que eu uso é a do Yahoo Finance, é uma base gratuita, e é gratuita, né? Gratuita, né? Até dói ouvir o gratuita. É gratuita a base aqui do Yahoo Finance, e pode ser que alguns valores eles estejam errados. Não necessariamente varado, assim, completamente errado, mas alguns podem estar errados, e aí eu faço essa ressalva. Vou trocar a base, uma nova base agora, que eu consegui, e aí a gente vai reformular essa parte para ver se os valores vão ficar iguais. É isso aí, pessoal. Aqui a gente fechou os resultados, né, as últimas 3 que faltavam, Itaúsa, Caixa e o Banco ABC. Já tivemos o resultado da Camil, vou atualizar meu valuation. E no próximo relatório a gente já coloca a Camil junto. E já estamos com alguns resultados já que já saíram
nessa semana. Vamos agora para a nossa análise técnica. Nós tivemos aqui o Ibov. Veja que o Ibov ele tocou na região aqui de 100 e... Qual foi o topo maior aqui? Deixa eu olhar aqui. 123 mil. Sinceramente, eu não sei se isso foi topo histórico. Não, foi não. Aqui atrás já foi maior. Então, tocou nos 123 mil. Corrigiu. É normal. O Ibov estava com uma batida muito... várias semanas seguidas com alta. Agora é uma correção natural. Isso é importante para a gente poder fazer nossos aportes. Os juros futuros. Engraçado que, ó, eles deram uma aumentada, né? Então, mesmo com a queda da Selic, é o que a gente fala. A curva de juros futuro, ela não necessariamente reflete somente a Selic. Tem um vídeo meu no canal em que eu explico sobre como que é realizado o cálculo da curva de juros. Então, você vai lá, procura, assista o vídeo. Aqui, se alguém não souber, fala lá qual que é o vídeo que é da curva de juros. E você vai entender como que ela funciona. A Selic não é o único fator que precifica a curva de juros. Você tem diversos outros fatores macroeconômicos e fiscais também, principalmente. Camil, a gente teve aquela queda aqui bizarra e ela agora está retomando. A RET, ponto de entrada da Camil, é preço a mercado. Por que é preço a mercado? Porque o papel ele tende agora a pegar uma tendência de alta. Normalmente é o que vai acontecer. Não dá para esperar ele corrigir um pouco mais, não. O papel daqui a pouco ele vai engrenar e aí ele vai aos trancos e barrancos subindo. Então aproveitem a oportunidade para aqueles que precisarem aportar em Camil. A UIS também já começou a romper aqui, ó. Ela rompeu, vou até ajustar aqui. Ela rompeu, ó. Ela conseguiu romper essa resistência que agora se tornou suporte. Para quem não entendeu, ela está aqui, ó. Se tornou suporte agora. Vamos torcer, né, para que a UI se mantenha nesse patamar e aí ela possa ir subindo e nos dar uma alegria com bons resultados que devem sair em breve. A Caixa, nem mexi aqui no nosso Fibonacci. Reajustei o preço da Caixa no nosso valuation, coloquei um pouco mais, mas é óbvio que agora ela vai ter uma correção e aqui cabe a pergunta que alguém acabou de me fazer aqui no celular, um pouquinho antes de gravar. Vamos lá, bota minha carocha aqui que eu vou explicar. Pessoal, uma coisa que eu sempre escuto é preço-alvo e preço-teto. Quais são as diferenças disso que a gente costuma falar? Preço-alvo, preço-teto. Vou falar de forma bem simples aqui, com casas. Vamos ver se todo mundo entende. Imagine que você quer comprar uma casa e aí você tem dois bairros. Tá, o bairro A e o bairro B. E aí você quer comprar uma casa. No bairro A, só que são dois investidores diferentes. Ele quer comprar uma casa baseada no aluguel. Então, para mim, uma casa, ela vale proporcionalmente o quanto ela me dá de aluguel. Se aquela casa me dá R$ 1.500 de aluguel por mês, então ela vale X para mim. O outro não. O outro ele quer comprar uma casa que ele ouviu falar que aquele terreno, naquela região ele vai crescer, vai valorizar, que vai não sei o quê. Então, para ele, aquela casa, ele tem um preço que ele vai colocar a construção dele ali, vai fazer aquela casa e ele espera que ela alcance determinado patamar de preço Y, dada todas as variáveis que tem em volta. Então, um só está interessado no aluguel. Cara, não quer nem saber o que tem no bairro agora. Eu quero saber o quanto que aquela casa me paga de aluguel. E o outro tem todo um cálculo que ele está pensando em como que aquela casa vai se valorizar no futuro, de acordo com aquilo que ele tem em mente. Trazendo para as ações, é mais ou menos assim. Vamos falar do preço-alvo. Quem viu o valor da Camil, aquilo dali é a casa do bairro que vai crescer. É um preço-alvo. Você faz todo o fluxo de caixa, você estima diversos fatores e aí você tem um preço-alvo. Cara, Camil para mim é tantos reais. Não lembro se era 12, era 11,90, alguma coisa assim. É tantos reais, 12 reais. Tô aqui que eu não lembro de cabeça agora. Beleza, 12 reais é o preço da Camil. E isso daí é o preço teto. O que os analistas fazem às vezes? Eles botam uma margem, o preço-alvo, na verdade. O preço-alvo dela, você calculou tudo o preço-alvo. E às vezes os analistas colocam uma margem, tipo assim, cara, se eu tiver errado, então eu vou tirar 10% desses 12 reais e tal. Vai dar ali uns
10,80 mais ou menos. Aí beleza, ele coloca o preço-alvo dele de 10,80 com margem. Só que quando você coloca isso, chegou no 10,80, vendo o papel? Não. Por quê? E quando você faz o valuation, vocês olhem lá na aula, existe a taxa de desconto. Então, quando você traz tudo isso aí a valor presente, quer dizer que o meu caixa, eu estou recebendo aquilo que eu quero. Vamos trocar agora aqui. Imagine que seja títulos Tesouro Direto. Ele está te dando 10%. Imagine que o valor dele já é te remunerando 10% ao mês. Então, você tem uma taxa de desconto de 10%. Quando chegar no valor do teto, quer dizer que você está recebendo aquilo que você colocou na taxa de desconto. Que no caso da Camil, se não me engano, foram 14%. Depois olhem lá no vídeo. Resumindo, quando você chega no preço-alvo da ação, você não vai vender porque chegou no preço-alvo. Porque a partir dali você vai receber exatamente o que você esperava que ela fosse receber. E por que você poderia vender? Porque você pode ter outra oportunidade de comprar uma ação que está mais descontada. Mas o fato de ele chegar no preço-alvo, primeiro, matematicamente não é necessário vender por causa disso. Segundo, o modelo ele tem falhas, então você pode ter novas variáveis entrando, você pode ter um aumento de múltiplos acima, você pode ter um crescimento na expectativa de crescimento da empresa, então você tem uma expectativa de crescimento que aumenta, então essa empresa vai cada vez se valorizar mais e ela vai te dar um retorno cada vez maior. Chegou no preço-alvo, você vai vender? Não. O que você pode fazer? Esperar. Espera para ver para onde essa empresa vai caminhar, para ver se ela chegou. Quando vende? Quando ela fica com um múltiplo muito alto. Não é alto em relação à média, é alto em relação ao crescimento. Já fiz uma aula também de múltiplo. Não necessariamente o PL, mas quando ela chega no múltiplo assim, que é irrazoável, você olha assim e fala, cara, isso aqui não tem como essa empresa crescesse tanto. Era uma empresa, quando eu fiz no início do ano, um exemplo de empresa que era muito cara, era Porto Seguro. E para mim o preço dela alvo na época era 11, era 21. Agora ele chegou mais ou menos no preço alvo, depois ele voltou a ficar negociada cara. Tem empresa que vai ser cara a vida toda, VEG, Porto Seguro. Então são empresas que são caras e vão ser caras assim mesmo. Agora uma Camil, ela não tem por que ser cara por muito tempo. Então quando ela chegar no preço alvo, você vai estudar a situação de verificar. A gente vai ver, tem condições desse preço se manter no futuro? É razoável esse crescimento, essa expectativa? No que essa expectativa está calcada? Qual que é a base dessa expectativa? Cara, não tem base. Então, assim, não tem. O mercado não oferece essa situação, não há como esse crescimento acontecer. Então, ok, você vende no preço-alvo. Agora, o preço teto. O preço teto, normalmente eu uso quando a gente está trabalhando o método de dividendo descontado, que é o modelo de Gordon. Então, você pega o dividendo, traz ele a valor presente, ou você faz de outra forma, que é igual naquela aula que eu ensinei na aula do PL, e você vai ter um preço proporcional ao dividendo da empresa. Então, ele é proporcional. Por que ele é teto, Regi? Porque dentro das premissas que eu coloquei, de payout, de crescimento, de expectativa de lucro para o final do ano de 2024, que é o exemplo desse relatório aqui, você vai ter um preço teto. Posso comprar depois do preço teto? Pode. Pode. É interessante comprar depois do preço teto? Cara, não. Você pode esperar um pouco mais. Vamos ver para onde que essa empresa vai caminhar. Porque o preço teto pode mudar. Por que você não muda rápido? Porque isso aqui é um zigue-zague, gente. É só você olhar aqui na tela. Isso aqui é um zigue-zague. Se você olhar isso daqui, não tem como... chegou aqui agora, chegou aqui. Vamos lá. Chegou no preço teto agora, o que você faz agora? Não, agora vende. Não, espera. Por que às vezes eu coloco um preço teto mais baixo? Para naturalmente evitar de vocês comprarem topo. Por que o preço teto eu tinha colocado mais baixo, depois eu aumentei? Porque quando eu coloco mais baixo, vocês vão olhar lá o 10 e 15. Eu sei que sempre por aqui vocês não vão comprar. Acima disso aqui, para evitar que alguém compre aqui, ó. Matematicamente poderia comprar? Poderia. Financeiramente, em termos de finanças, poderia comprar sem problema algum. Mas por que eu seguro ele aqui embaixo? Porque eu sei que eu não quero que você compre aqui. E se eu ficar sempre aumentando rápido na velocidade do preço, vocês vão comprar topo, porque a maioria aqui só olha o preço lá e compra do jeito que está. E não tem nada de errado nisso. Então,
Para evitar, eu seguro o preço teto um tempo. Vamos ver se esse preço teto ele vai se manter, se ela vai bater numa resistência e vai retornar. Se ela não retornar, aí eu ajusto o valuation para melhorar o preço teto. Tá ok? Então, essa é basicamente a diferença. O preço-alvo, normalmente, ele é de um fluxo de caixa descontado, de valuation mais robusto, e você tem um preço-alvo que você estipula que aquela empresa pode chegar, dada todas as premissas do valuation. E um preço teto, normalmente, é um preço que você estipula com base no método de Gordon, de dividendos, que você coloca ali. Não, para mim, esse daqui é o preço teto dela em relação ao tanto que ela paga de dividendos. Seria a nossa casa do aluguel. Para mim, essa casa vale 100 mil porque ela me dá R$1.000 de aluguel. Ponto. Ah, mas se ela te der R$500, então ela vale menos. É o que me importa é o quanto que ela paga de aluguel, e no nosso caso aqui é de dividendo. A partir do momento que nossos dividendos ficam descompensados em relação ao preço da ação, a gente sai da ação, porque essas são empresas de dividendos. Ok? Então vamos continuando agora. Banco ABC. Vamos reduzir. Banco ABC tocou aqui na resistência. Vamos, aqui sim cabe aguardar o Banco ABC. Então o nosso ponto de entrada, eu vou colocar ali, ele vai ser mais ou menos aqui na região de 18,50. Por aí o Banco ABC. Vamos aguardar uma correção. Devemos ter uma correção por agora. Taesa está nessa região aqui de Fibonacci já há alguns dias, né? Na região de 35, ela subiu bem, retornou, está aqui. Taesa poderia fechar o gap, pode não fechar. Fez aqui uma figura de reversão, né? De queda. Eu esperaria por aqui, ó. 36,20 é um preço bom para entrar em Taesa sem problema. Sanepar, preço de mercado, não tem muito o que fazer. Sanepar está engrenando uma tendência boa, tocou aqui, retornou, oportunidade boa ainda para acumular. Sanepar, vale a pena entrar no mercado. Pode ser que possa aguardar uma correção no candle mesmo, intradiária e tal, mas não vejo muito problema em entrar no mercado. Engie fez uma correção, ela bateu, cravou aqui, ó, nem mexi. Cravou aqui no Fibonacci, retornou, bateu novamente, né, aqui, retornou a mercado também. A gente não tem muito o que discutir. Itaúsa, olha aqui. Itaúsa conseguiu, né, cara? Olha só. Isso aqui, pessoal, é com o tempo mesmo, ó. Conseguiu, ó. Itaúsa veio, agora tá aqui, pá. Lateralizou, é compra mercado. Tá lateralizada, não tem muito o que pensar, é compra mercado. Fechamos, né? Pessoal, então, essa semana a gente deve colocar mais uma ação na carteira. Eu vou fazer uma escolha menos ortodoxa, vou utilizar um pouco mais de análise de Factor Investing, dos cursos que eu tenho feito de Python. Vamos ver uma ação bem fora de mercado para a gente poder colocar. Acredito que vai ficar legal. Essa semana eu devo já terminar isso. Estamos fazendo uma fase muito boa da bolsa. Agora a gente deve ter a rentabilidade da renda fixa, da parte de ações, de fundos imobiliários. Então agora, mais do que nunca, é importante mantermos a nossa concentração e o nosso foco, né? Para fazer os movimentos corretos e não afobar igual sardinha lá. Agora eu vou para a bolsa, agora eu vou para tal lugar. Não, agora é a hora a gente seguir o nosso planejamento como a gente tem feito durante todo esse período e colher os frutos, né? Nossa carteira deve começar a caminhar bem, já está caminhando bem, mas no longo prazo ela começa sempre a caminhar mais. A minha, como eu faço aporte direto, ela está sempre numa crescente, na aporte direto, assim, aportando aqui, né? Está numa crescente muito boa nos últimos 2 anos, principalmente porque eu passei a acompanhar melhor, né, esses ativos. Ok? Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestões, coloque nos comentários ou mande no meu e-mail. Pode mandar para mim também alguma dúvida, alguma sugestão. A Carol colocou um questionário, né, com diversas perguntas. Espero que vocês tenham respondido. Isso ajuda
a gente a melhorar o nosso trabalho, a entregar um produto de qualidade ainda melhor, né? Que vocês possam realmente, que faça sentido, que não faz o menor sentido eu fazer isso daqui, que não sirva para vocês. Se não servir para vocês é porque não está valendo a pena, é melhor parar, né? Então, que vocês possam colocar lá dúvidas, sugestões, podem enviar também. Queria que fizesse assim, queria que fizesse assado. E aí, como diria um comandante meu, né? Vocês podem opinar lá e eu decido, né? Se a gente muda ou não, mas não deixem de opinar, tá ok? Um grande abraço a todos, bons investimentos e até o próximo.